Salve, salve galerinha, tudo bem? Então vamos começar então mais uma live, bate-papo de detetive, né? Vamos esperar aí o pessoal entrar. Hoje nós teremos um convidado super especial, né? O perito Bruno Neto, que ele é perito balístico. Então o Bruno aí vai trazer toda a sua experiência para nós, né? Falando aí do seu trabalho, como que ele desenvolve, né? O seu trabalho, enfim. Vamos aqui, vamos mandar o linkzinho aqui. Tá convidado o Bruno aí. Vamos convidar também aqui o nosso presidente Osíris. Vamos lá, vamos convidar aqui o Osíris. Vamos lá. Só esperar, convite feito. Agora é só aguardar eles entrar aí. E a gente começa essa live, então, de quinta-feira, bate-papo de detetive. Lembrando que esse vídeo depois vai estar disponível nas nossas plataformas, no TikTok, no YouTube e também aqui no Instagram, né, para você ver, rever quantas vezes quiser, tirar dúvidas, né? Então essa live vai ficar gravada, tá? Vamos dando um salve aqui, ó. Ó, o Bruno entrou. Bruno, te mandei convite lá, tá? Só aceitar. A Ivoneide tá por aí também. Vamos ver quem mais está. A Drica. Vamos ver os nomes que estão aí. O Ezequiel. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá dizendo para mim aqui que o Osíris não tá conseguindo participar. Vamos mandar para ele de novo aqui. Pro Bruno e pro Osíris. Veio o convite novamente aí. Vamos ver. Alguém entrou aí. Alguém entrou na live comigo aí. Eu acho que não era nenhum dos dois. Tá, peraí que o Bruno pediu para mandar novamente. Então mandei aí, Bruno. Aí, agora sim. Bruno e presidente Osíris, muito boa noite. Sejam bem-vindos nesta quinta-feira aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos gelada, né? Uma noite fria. Aqui também. Não, como o bom e velho costume campeiro. Boa Muito noite, boa como é que tá noite. o áudio aí? Como? Como tá o áudio? Tá bem aí? Perfeito, perfeito. Beleza. Pessoal, vamos lá então, vamos começar. Hoje uma live super especial com um cara fantástico que tem muito a nos ensinar, que tem conhecimento para dar e vender de sobra, justamente numa área em que a gente gosta muito e que entende pouco, né? Que é a perícia balística, né? A gente já conhece, quem é do DENAP já conhece o Bruno, mas recapitulando que essa live ela vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, também vai ser disponibilizada no canal do YouTube e lá no TikTok. Então, para quem não conhece o Bruno, Bruno, seja muito bem-vindo. Faça suas apresentações aí para nós, meu querido. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Neto, mais conhecido aí como perito Bruno Neto. Já trabalhei alguns. Sou engenheiro, né, de formação, pós-graduado em perícia criminal. Já fiz alguns trabalhos aí em perícia judicial, cadastrado no estado de São Paulo, Rio e Paraná. Hoje estou só como assistente técnico, né? Saí da perícia judicial por inúmeros motivos, mas foi extremamente importante a perícia judicial para poder ganhar um gabarito, né, sobre a parte pericial, né, principalmente nomeado pelo juiz. E estudo, né, balística todo dia, muito voltado para a parte de física aplicada à balística, né, parte de balística interna, algumas informações sobre balística externa e terminal. E
estou aí com vocês para tentar tirar alguma dúvida, conversar um pouco aí sobre esse ramo tão complexo e bacana que é a balística. Bom, eu sei que ele fica bravo quando a gente chama ele de professor, né? Então vamos tentar, vamos chamar, né? Bruno, há quanto Doutor também. tempo. Como, presidente? Nem professor, nem doutor. Ele não gosta de chamar É, de doutor, né? nem professor, nem doutor. Bruno, há quanto tempo Bruno Neto está nessa área? Quanto tempo Bruno Neto está estudando a balística? A parte de arma de fogo, né, eu sempre gostei, desde muito criança, né? Quando eu servi o exército também, eu fui o segundo atirador do meu pelotão, né? Eu servi o tiro de guerra, então arma de fogo sempre foi uma paixão muito grande. E aí no Brasil começou uma demanda muito grande na parte de perícia, né, principalmente perícia criminal, né, que não é o perito oficial, né, perito concursado. Então, em 2018, se eu não me engano, eu iniciei a minha pós-graduação, já era engenheiro formado há muito tempo, sempre trabalhei com a parte de automação, de controles, de criação de sistemas automatizados, de processos de controle, enfim. E aí, em 2018, eu fiz a pós-graduação, creio que final entre 2017 e 2019, eu terminei minha pós-graduação. Desde então, dentro da matéria de criminalística, eu me apaixonei pela balística, né? Então, mais ou menos até 2019, eu comecei um estudo intensificado e bem grande. Eu estudo balística praticamente todos os dias. Então, para falar assim, com ênfase especificamente na área de balística, desde 2019. Um fato muito interessante que eu acabei assistindo uma entrevista que tu estava dando num podcast, e que é um fato bastante curioso, me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, a pessoa comentou algo sobre o que seria em si a balística, o que faz um perito balístico. Teve alguma coisa, o cara tomou uma pedrada na cabeça, é uma balística. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Hoje em dia, na verdade, 99,9% dos casos, quando falamos de balística, a gente fala de projeto de arma de fogo, né? Uhum. Mas qualquer corpo que está em voo, com ou sem propulsão própria, ou seja, um foguete ou sem ser um foguete, a análise que é feita é uma análise balística, porque o que acontece nesse voo a gente chama de curva balística, que inclusive os cálculos matemáticos exemplificados disso é um cálculo de uma parábola, apesar Uhum. de não ser uma parábola, um voo de um projétil, de uma pedra, seja lá o que for que estiver em voo, o cálculo é um cálculo de parábola, e a gente chama isso de curva balística, que é esse voo. Então, qualquer objeto que esteja em voo, a análise é feita de um profissional dentro da área de balística. É exatamente isso mesmo. E dentro da balística a gente nota, Bruno, que existem muitos mitos, né? Verdades e mitos. Inclusive, eu vi uma vez uma entrevista de um policial dizendo que a partir do momento que ele atira com o fuzil, o projétil ele sai dando cambalhota, enfim, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Então, qual o maior absurdo que você já viu ou ouviu dentro da área da balística? Cara, agora você me pegou aí, como diz o outro, de calça riada, né? Porque o que a gente escuta de absurdo é todo santo dia. É quase todo dia, né? É muita bobagem. Essa desse delegado especificamente, né? Eu acho que ele se confundiu com o comportamento do projétil de fuzil de alta velocidade, né? Quando ele chega Uhum. no corpo, que ele tende realmente a perder estabilidade e capotar, muitas das vezes até fragmentar, que é um efeito, inclusive, que não era desejado, mas ele, na verdade, virou um efeito desejado, porque é importante que ele capote mesmo. Quanto maior a Uhum. velocidade, maior a perda de estabilidade, ele vai capotar, vai gerar o que a gente chama de cavidade temporária, que ela vai dilacerar esses tecidos. E o que é temporário? Ele dilacera devido a uma onda de choque gerada pela pressão exercida e depois ele volta para o seu estado normal. Só que ela é uma onda de choque tão agressiva que parte dessa deformação, que teoricamente seria uma deformação elástica, ela se transforma numa deformação plástica. Então, a cavidade temporária se transforma numa cavidade permanente que gera uma lesão extremamente grave. É por isso, inclusive, que esses projéteis de alta velocidade, de fuzis, né, Uhum. geram lesões tão graves. Porque o diâmetro dele, por exemplo, que a gente sempre chama de um 762 por 51 milímetros, por exemplo, que é do FAL, etc. Ele tem 7,62 milímetros de diâmetro, o projétil. Então, é menor do que um .380 CP, o diâmetro. Então, se ele simplesmente seguir reto num corpo,
não tiver nenhum ponto de frenagem nesse projétil, ele vai ser só um furo de 7 milímetros. Ou seja, um furo de ponto 380 CP teria uma lesão muito maior. Ou o que acontece com a cavidade temporária é isso, ele potencializa essa lesão. Então, capotar o projétil, no início a gente chama de neck, né? Então, que é pescoço em inglês, ele inicia uma primeira perfuração e perde estabilidade devido a essa alta velocidade e o formato desse projétil. Eu tenho até um aqui de fuzil, vou pegar um aqui, ó, só essa bordinha aqui, o projétil seria só isso aqui. Ó. Então, ele tem uma cauda para estabilidade de voo e ele é totalmente desregulado, tá vendo? É muito pontiagudo, então ele tem uma tendência natural de se desestabilizar quando entra em algum corpo, né? Então ele vai gerar esse capotamento, mas dentro já do corpo, teoricamente, né, ou qualquer parte intermediária que tiver. Então eu acho que ele se confundiu nesse momento aí, essa é uma das aberrações que a gente tem tão grande. Há pouco tempo aí, tem cerca de uns 2 meses também, eu não sei se ele é um ex-policial, mas ele está sempre em podcast aí, tem milhares de seguidores. Isso é um problema, viu, cara? Você tem muito seguidor, ele acaba que uma mentira se torna uma verdade. Isso é um troço complicado. Eu já vi mesmo no Instagram pessoas com 100 seguidores aí que têm um nível de conhecimento altíssimo. Então, quantidade de seguidores não significa que o cara tenha conhecimento. Há pouco tempo ele estava falando do caso aí, infelizmente, da policial que veio a óbito aí, que o marido dela foi condenado, que era um coronel da PM, né? E aí, do tiro, que era um tiro encostado, ele estava falando que o projétil ficou no cérebro porque a velocidade na ponta do cano é zero. Assim, isso é algo absurdo. Falando uma bobagem dessa e todo mundo batendo palmas. Assim. São coisas assim, bizarras, que não dá nem para contar a quantidade de erros que as pessoas falam todo dia. E isso acaba gerando, acaba passando para as pessoas uma desinformação, uma fake news, e a pessoa acaba acreditando nisso, e que nem tu diz, às vezes uma mentira ela se torna uma verdade. E aí, e é aquela coisa, depois que aquilo se espalha, para você consertar isso é muito difícil. É muito difícil. Né? Mas nós vamos também deixar daqui a pouquinho o Osiris. Hoje nós vamos conversar bastante, no finalzinho nós vamos criar uma polêmica aí sobre desarmamento, armamento, que aqui a gente gosta de polêmica, né? E como diz o quadro aqui, é papo de detetive, nós vamos investigar o Bruno, tá? Bruno, para quem está entrando agora na área de perito, ou está fazendo curso de perito balístico, de perícia balística, para quem está entrando nessa área, no que especificamente trabalha um perito balístico? Onde ele pode trabalhar? Em qual área ele trabalha? Bom, isso depende muito. A área de balística é uma área muito complexa, né? Por exemplo, tem uma área específica que eu vou dar um exemplo aqui de explosivos, por exemplo, uma área extremamente ampla, com uma determinada quantidade de informações enorme. Assim, e eu tenho praticamente conhecimento nenhum de explosivos. Então, assim, é uma área dedicada que se o cara sabe muito de explosivos, ele não vai saber, talvez, de balística interna, talvez não vai saber de balística externa, não vai conhecer muito essa parte de projéteis. Então, a primeira coisa é o cara fazer um curso geral, que abrange principalmente balística interna, externa, terminal. Se ele for, por exemplo, trabalhar perícia judicial ele precisa conhecer muito de arma de fogo. Porque o que vai cair mais são essas coisas de incidentes com arma de fogo, o pessoa estava com uma arma, com munição na cama e essa arma disparou. O que mais acontece é a arma que disparou, de pessoas colocando o fabricante da arma, o fabricante da munição na justiça. É a maior popularidade hoje da perícia balística dentro de Tribunal de Justiça é essa. Então, você vai geralmente ser nomeado pelo juiz para poder fazer sua análise. Essa arma dispara ou não? São os maiores casos. No Paraná, por exemplo, acontece muito caso de perícia criminal, que é um pouco mais complexo. Eu sugiro que o cara tenha muito conhecimento, né? Porque ele já vai estar analisando a área de cena de crime, né? Então, é uma coisa já bem mais complexa. E nós estamos falando de situações onde a sua análise ela vai colocar alguém ou não na cadeia. Então, você tem que ter um cuidado muito grande, muito mais até do que você está fazendo uma análise técnica em uma arma de fogo para saber se ela dispara ou não. Então, é isso. O ideal é que a pessoa faça uma abrangência, entenda tudo, e ela vai, dentro desse parâmetro, que são vários, dentro de um curso único, né? Você vai aprender tudo isso aí. Então, ele pode começar a se interagir. Olha, eu gosto mais da balística terminal, eu gosto mais da parte de ferimentos, que eu sou muito voltado para a área de necrópsia, eu gosto muito dessa área médica, bacana. Não, eu gosto muito de física aplicada à balística, e talvez ele entre um pouco mais na parte da balística externa, comportamento, projeto em voo.
Ah, não, eu gosto muito de arma de fogo, gosto muito da mecânica dessa estrutura, ele vai começar a trabalhar mais com essa parte de balística interna. Então, é um caso específico e muito voltado nessa área de perícia judicial. Então, é isso. Ele primeiro tem que fazer esse estudo como um todo, para ele poder entender, compreender, e aí sim sair fazendo essas estruturas para ele poder compreender qual é o melhor setor para ele trabalhar. Conhecer de tudo é muito difícil. A dedicação tem que ser muito grande. Como eu acabei de falar, estudei desde 2019, não sei absolutamente nada sobre explosivos. Tiro de precisão, por exemplo, são cálculos matemáticos enormes, que é a parte de balística interna, externa e também muito forte a parte terminal. Também conheço muito pouco. Então, assim, precisa se dedicar e dedicar bastante quando você identificar que você está apto ou você quer trabalhar exatamente numa área. Qual a área? Só depois que você fizer os primeiros estudos, você começar a compreender. Se eu começar a falar aqui, as pessoas que nunca estudaram vão ficar um pouco perdidas, né? Mas é isso. Uhum. Antes de eu passar a palavrinha para o presidente Osíris, eu vou fazer uma pergunta aqui, que talvez seja uma pergunta, logicamente, que para um perito do teu calibre seja uma pergunta infantil. Mas para nós, leigos, e nós somos leigos, né? Porque eu digo, a gente faz um curso, sim, de perícia balística, mas a gente não tem aquele conhecimento. Porque eu costumo dizer assim, ó, o curso ele nada mais é do que uma chave para abrir uma porta, correto? Perfeito. Perfeito. Agora, o caminho que você vai percorrer quando você abre a porta é o conhecimento, o que você vai estudar, é o que você vai buscar. É que eu digo assim, ó, nós que trabalhamos com investigação, eu vejo pelo seguinte fato: fiz o curso de investigador, sou investigador, é um investigador. Não significa que é um profissional. É um investigador. Né? Para você chegar a ser um profissional, dias e mais dias e mais dias de estudo. E eu costumo dizer, eu estou com 43 anos e o meu estudo ele é eterno. Por quê? Porque cada dia que passa vem coisas novas, a gente tem que se adaptar a isso, tem que estudar isso, tem que aprender isso para poder aplicar dentro do nosso trabalho. Mas voltando à pergunta, primeiro, o que é um calibre de arma de fogo? E segundo, na balística, o calibre consegue-se identificar só pela perícia? No caso, eu vou ser mais específico. Por exemplo, num caso de um homicídio, o perito balístico ele consegue identificar o calibre da arma utilizada no crime só com o olhar ou usam basicamente tecnologias ou algo assim para fazer essa análise? O calibre, ele na verdade, a estrutura que comporta o que a gente diz geralmente a parte interna do cano, é onde vai sair ali o projétil. Então, esse cara ali vai ser o calibre. Então, o que é o calibre? O calibre tem nome e sobrenome, geralmente atribuímos ele ao tipo de arma e ao tipo de munição que vai ser usada. Então, por isso que a gente sempre diz que não pode ficar falando 9 mm, que não pode falar 7,62, que não pode falar 5,56, isso é errado. Isso é só uma unidade de medida, e que geralmente atribui a milímetro ou a polegada, se estivermos falando de sistema imperial ou sistema métrico. Quando a gente fala, por exemplo, 9 mm, eu tenho vários tipos de 9 mm. O que as pessoas dizem que 9 mm, e os mais conhecidos vão saber, é o 9,19 mm. Significa que aproximadamente o diâmetro do projétil é 9 mm e a altura do estojo é 19 mm. Quando falamos da arma de fogo, a parte interna do cano tem aproximadamente 9 milímetros, até um pouco menos, porque ele precisa encravar naquele raiamento para poder ter sentido giroscópico. Então, o calibre é extremamente importante para você poder definir qual tipo de arma que foi usada e a munição adequada a ela. Sobre o local de crime especificamente, se for encontrado, por exemplo, estojos que foram deflagrados, né, caso se for uma pistola, fuzil, etc., o revólver já é um pouco mais complicado, que se deu uma quantidade de disparo e não precisou fazer nenhuma recarga, geralmente não vai se encontrar o estojo, vai se encontrar o projétil. Mas quando se encontra o estojo, pelo menos hoje em dia, né, a grande maioria dos fabricantes e das armas utilizadas hoje em qualquer tipo de intervenção que haja no local de crime, é muito fácil a identificação, sabe? Então, lá no culote do estojo, você já vai saber qual foi o calibre que foi disparado ali naquele local. Pelo menos o estojo que está ali dentro daquele ambiente.
E aí, logicamente, você vai ter que tentar atribuir ao projeto. Se ficou alojado no corpo, após a necrópsia, você vai fazer uma análise, e essa análise é uma análise microscópica, né? Então, primeiramente, você vai fazer a medição, qual que é o diâmetro. Geralmente, o projétil está muito degradado, aí você vai ver que tem um diâmetro aproximadamente de 9 milímetros. Opa, se é um diâmetro aproximadamente de 9 milímetros, eu recolhi um estojo, por exemplo, de escrito 380 nele, que é o calibre .380 CP, ou 9 milímetros Browning curto, ou 9 milímetros curto, né, que foi feito por John Moses Browning. Então, opa, se é mais ou menos 9 milímetros, eu recolhi um estojo de .380 CP, provavelmente são compatíveis. Aí faça uma análise balística para poder entender. Como é que se faz essa análise balística? Geralmente você vai ter que ter a arma do crime, que só tem o estojo e tem o projétil, eles não vão conseguir se casar, porque eu preciso ter as marcações, que são micro marcações que a gente geralmente faz a comparação quando tem a apreensão da arma do crime. Porque você vai pegar essa arma, vai fazer os padrões, um laboratório de criminalística geralmente, vai colocar ali uma munição parecida com a que foi recolhida, geralmente tentar fazer isso, fazer alguns disparos, aí vai recolher aquele estojo, vai pegar aquele projétil que foi feito esses padrões, e aí vai fazer essa microcomparação balística. A partir desse momento, você consegue o que a gente chama, que é um termo em inglês, de match. Então, o microscópio de varredura, ele consegue ampliar bem ali, você consegue fazer essas comparações, tanto com o estojo ou quanto o projétil. É uma cadeia de custódia bem complicada ali, mas é possível. Uhum. E no local de crime, geralmente com o estojo você consegue ver. Ou se o cara jogou a arma no chão, né, você consegue fazer atribuições. No local de crime é um negócio tão complexo que pode acontecer tanta coisa, mas que é possível definir ali o que aconteceu, qual tipo de calibre que utilizou na cena de crime. É possível, desde que ocorra alguma desses fatores aí. Seja a arma, o projétil, o estojo, principalmente o estojo, né, você vai saber exatamente o calibre. Com o projétil você vai saber mais ou menos o diâmetro, né? Então é mais ou menos isso aí. Ou Opa, seja, doutor, se eu tenho o estojo e eu tenho a arma, eu consigo comprovar que esse estojo foi deflagrado por aquela arma, Perfeitamente. correto? Perfeitamente. Correto. E não tem nenhuma margem de erro, sim. Isso aí é uma ciência totalmente precisa, no caso, então. Todo tiro Não, deixa um rastro. não, vai deixar sempre, mas falar que é 100% preciso é impossível, né? Mas as Então, marcações tipo, tem uma chance de um erro, então, de acabar tendo alguma coincidência, alguma coisa, existe uma margem de erro. é Doutor, eu possível. tenho uma dúvida. Hoje em dia a gente tem no sistema Não, do não. Brasil, que é o SINAB, né? Sistema de análise balística. Então, geralmente as polícias elas vão colocando dentro do banco de dados tanto essas análises de projétil como de estojo. Eles fazem essa varredura em 3D e jogam isso no banco de dados. Então, se você pegar uma arma apreendida, um estojo, e colocar no banco de dados, ele faz essa varredura e já vai conseguir identificar que aquela arma ou aquele estojo também foi encontrado em algum outro lugar dentro do país, aí, enfim. Então, hoje, cada dia mais, esse match está ficando mais preciso. Mas se o perito não fez uma análise muito concreta, porque às vezes é uma única linha ou duas linhas, né, para poder dar esse match. E nem sempre ela vai estar numa posição legal. Com a experiência muito grande de vários peritos que a gente tem oficiais aí, eles vão conseguir identificar com um grau de certeza bem grande, sabe? Mas falar que tudo é 100% certeza é mais difícil, mas que hoje é nítido, né? Você consegue ver quando amplia ali, bem bacana ali A as marcações. tecnologia ajuda bastante também. Tem que ser, sem Hoje, isso é praticamente impossível, né? certo. A gente vê nos filmes, é uma dúvida, é um negócio meio leigo, mas eu gosto de comentar sobre isso. A gente vê ali a história de que se você enrolar um papel na cápsula, isso pode encobrir os rastros? Existe isso mesmo? Não, Ou é só um mito? É só um. é conversa É, só, fiada. é converseado. Doutor, Não, eu falei isso só porque veio na mente, agora a gente falou. Eu tenho uma dúvida. Isso é uma coisa que me intriga às vezes. Por exemplo, a gente pega um 38 SPL e uma munição de 380 é praticamente o mesma, te olhando a olho nu, é praticamente a mesma coisa. Você pega uma munição de 357, para quem está vendo, só é uma munição um pouco mais comprida. Qual que é a diferença da potência dessas armas e qual que é o propelente que vai dentro da cápsula? Qual que é a diferença? Qual seria a arma mais potente? Qual que tem mais velocidade? É exatamente isso, né? Nós estamos falando todos da família 9mm. Você falou tudo de família 9mm. Isso, Por isso que a gente não pode falar exato. 9 por 19mm, que é o 9 por 19, que a gente geralmente fala 9mm. .380 CP é 9mm.
o ponto .357 Magno é 9 milímetros, o ponto .38 SPL é 9 milímetros e por aí vai. O ponto .38 Super Alto, e dentre outros, né? Ponto 38 Short e assim vai. Então, são todos famílias 9 milímetros. Quando o tamanho do estojo, conforme você comentou, quanto maior a quantidade de propelente, que antigamente era a pólvora negra, né? Então, hoje é uma mistura que se tem para poder fazer essa expansão desses gases, né? Vai percutir uma espoleta ali, uma mistura iniciadora, vai pegar fogo, né? Então, num ambiente confinado, ele vai expandir esses gases e aí vai empurrar esse projétil. A velocidade ela vai dar por essa quantidade de propelente, a queima dele, por essa expansão dos gases, e o comprimento do seu cano. Quanto maior o comprimento do cano, maior ele vai imprimir velocidade. E a desaceleração ela inicia quando sai da boca do cano. A partir do momento que sai da boca do cano, inicia um processo de desaceleração. Por isso, inclusive, que eu falei agora, pouco atrás, com uns 2 meses, o cara que estava comentando que não tinha encostado, o projeto ficava porque a velocidade quando sai na boca do cano é zero. Uma atrocidade, uma aberração física falar algo desse tipo. Quando ela sai da boca do cano, ela começa a desacelerar. Então, até o cano ela está acelerando. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ela vai ser muito disso, tá? O comprimento do cano. Então, assim, quanto maior o cano, melhor o desempenho balístico, né? Porque ele vai acelerar mais, mas tudo vai depender do tipo de perfil do projétil. Não adianta você ter um cano muito grande, com muita carga de propelente, e o perfil do projétil não seja um perfil para alta velocidade, como esse aqui, que eu tinha comentado. Que tem um bolt aqui para poder tirar a quantidade de arrasto, ele é fino para poder romper, né, toda essa física e a gravidade que tem que fazer tudo ir para baixo, né? Então ele vai conseguir romper e, em sentido giroscópico, avançar o máximo possível. Então tudo tem a ver com isso, né? O tipo de projétil, a quantidade de propelente específico, o comprimento do cano. Se você fizer uma análise, por exemplo, e for construir uma arma de fogo, colocar um comprimento de cano muito grande, com uma quantidade de propelente muito pequena, ao invés de ele acelerar, pode ser que chegue no final do cano e ele comece a perder a velocidade. Então, tudo isso é um balanço de massa que tem que ser criado, sabe? Mas é justamente a ponta, o tipo de ponta vai ser eficiente ou não para a sua balística terminal. Então, tem uma série de fatores. Né? Dizer qual que é a melhor ou a pior, isso é muito complicado, principalmente na balística terminal. Tem casos aí que a gente já viu na internet, a pessoa levar 14 tiros de ponto .45 ACP e continuar agressivo para cima do policial. E outros casos que o cara tomou um tiro de ponto .22 LR e faleceu. Então, assim, é Agora, uma nuvem muito, muito cinzenta a balística terminal, sabe? Bruno, uma dúvida que eu tenho, até ouvindo, né, essas explicações, essas indagações do Osiris, eu tenho uma aqui que eu estou guardando para o Osiris faz tempo, que é essa aqui, ó, tá? Que essa aqui eu estou guardando para ele, né? Claro que essa aqui é só para machucar mesmo, né? Porque às vezes ele me incomoda, então essa aqui eu estou guardando para ele. O que Vai eu e volta, escrevo hein? aqui? É projétil ou é bala? Então, a gente tem uma cultura armamentista muito forte no Brasil, né? Já de muitos, muitos anos. A partir do governo Fernando Henrique, que ele começou um desarmamento bem forte lá. Vamos lá, na Revolução Constitucionalista de São Paulo, aí, depois de 1932, começa Getúlio Vargas um desarmamento ferrenho aqui no Brasil. Quando chega Fernando Henrique, vem com as primeiras leis e o atual governo acabou de enterrar tudo. Mas a gente sempre teve essa cultura armamentista, que é bala na agulha, que é ter um tiro no pé, dar um tiro no escuro, né? Então você tem bateu a caçuleta. Então a cultura armamentista é muito forte. Então bala, ele é muito bacana de se falar, de entender, né? Então falar bala, no até o próprio nome balístico, ele tem correlações diretas, né, com o nome bala. Então não é errado para uma pessoa leiga falar bala, ou então com esses jargões que existe aqui no Brasil. Perfeitamente. Agora, para um perito, não, é projétil. É projétil. Para você fazer uma análise, um diagnóstico, fazer um relatório, tem que ser projétil, não pode escrever bala de forma alguma, tá? Inclusive, Mas os então peritos nós oficiais, eles gostam de podemos, falar que bala é para chupar. então nós podemos eliminar o termo do que existe bala perdida. É um jargão, é um jargão que eu acabei de comentar aqui. É, Que, na verdade, o nome correto que você fala é projétil, eu esqueci até o nome agora. Inclusive, eu fiz uma publicação no Instagram há pouco tempo aí. Eu não estou lembrado aqui, deixa eu ver se eu tenho notado aqui. Como é que é o nome correto que a gente precisa colocar num relatório sobre bala perdida. Mas a bala perdida é um desses jargões extremamente interessantes que a gente não pode se perder, né? Porque faz parte da cultura armamentista brasileira. Eu só não estou lembrando o nome aqui, mas depois eu lembro aí e coloco no chat. Mas tem um viu, nome Osiris?
para bala perdida. Osiris começa, ou tu começa a se comportar comigo, ou tu vai receber um projétil surpresa, então, para ser um termo Vai, mais vai técnico, e né? volta. Vai e Entendeu? Vai volta. e É. volta. É. Sai de Bruno, um lado e sai do outro também. Fica esperto. não, mas o teu Não é, erre. o teu tá enferrujado, o teu nem funciona mais. Não O, erre. o Bruno, uma dúvida que nós temos bastante é o que acontece com um tiro para cima? Vamos dizer assim, eu tô aqui, vamos dizer que Eu ia é perguntar muito isso. difícil isso acontecer, mas vamos dizer que o Internacional ganhe a Copa do Brasil, eu fico faceiro, quero dar um tiro para cima, dou um tiro para cima. O que acontece? Rapaz, isso é um perigo danado. Só para falar, eu olhei aqui nos meus guardados aqui, projétil errante, o nome correto para se colocar numa projétil errante. Vamos lá. Gente, bala perdida é algo extremamente perigoso, muito perigoso. Porque do mesmo jeito que o projétil vai acelerar, ele vai subir, ele vai chegar a um ponto que a velocidade vai ser igual a zero, ele vai descer. Obviamente não é a mesma energia, a mesma velocidade do que você disparou. Mas como ele faz essa curva balística que eu acabei de comentar, é impossível de você fazer um tiro exatamente reto, e ele cair exatamente reto, mesmo que isso aconteça, ele vai gerar algum tipo de lesão. E como ele é por alto, mas na verdade está em algum ângulo, ele vai atingir uma distância relativamente longa, tá? Que pode ser até em quilômetros, tá? E ele pode chegar a uma velocidade, obviamente, muito mais baixa, mas pode chegar a um ponto para gerar uma lesão bem grave, até a morte, tá? Então é algo que você não deve fazer de jeito nenhum. Bala dá tiro pro alto, igual acontece muito aí no Oriente Médio, o pessoal gosta de brincar. Antigamente o pessoal fazia muito isso, né? Soltava fogos, dava tiro, isso é muito perigoso. Porque esse projétil ele vai cair, ele vai subir, ele vai cair em algum lugar, geralmente uma distância longa, e pode ter, sim, um poder lesivo muito grande de gerar até óbito. Viu, Osiris? Para com isso. O pessoal Outra o pessoal está pergunta perguntando uma coisa. que eu tenho aqui, que é bem interessante, tá? Até para nós poder compreender sobre esse assunto. Como saber se a arma, estojo ou projétil foi que foi apreendido é a arma do crime? A gente comentou um pouquinho antes aí, né? Ele comentou ali sobre o sistema ali. Exatamente. A gente faz essa microcomparação balística. Você pega a arma que foi recolhida ou que é suspeita daquele crime, você tem ali um estojo que foi também recolhido, então a cadeia de custódia é importante para isso, né? Você vai pegar essa arma, verificar se ela consegue ter condições de disparo, e aí é feito num laboratório, geralmente um tanque de água, às vezes de algodão, água é melhor, tá? Então você faz esses padrões, a gente chama de padrão, que são amostras, né? Vai fazer um disparo, vai recolher o projétil, vai recolher o estojo. O que você tem lá na sua cena de crime? É o estojo ou é o projétil? Se tiver os dois, melhor ainda. Vai fazer a comparação com os dois, aí esse match, como o Osiris perguntou, fica mais claro ainda, porque você pode fazer comparação tanto com o projétil como com o estojo. O estojo vai ser a marca ali da culata, do extrator, você vai conseguir fazer algumas ranhuras ali que elas são únicas, né? Então você consegue ver. E o projétil vai ser a parte interna do cano, né? Do raiamento do cano, que você vai conseguir fazer ali. Essas ranhuras vão coincidir, 3, 4, 5 traços que conseguir lá, e aí você consegue comparar, dizer que deu match, que aquela arma foi exatamente a que disparou e que estava naquele local de crime. É isso. Por exemplo, eu tô aqui na minha casa e vamos dizer que entra um vagabundo aí, tá? E eu acabo efetuando disparo contra ele. Como definir o excesso de disparos de legítima defesa? Rapaz, Até cessar a agressão. isso é complicado, tá? Vamos lá. Inclusive tem um livro do meu amigo jurista, juiz lá, o Fabrício, o Fabrício Menezes, que é Excesso de Emprego de Arma de Fogo. Eu comento para todos poderem ler esse livro, que ele fala de extremamente, muito técnico em todos os detalhes, fala dessa parte jurídica, né, que é muito importante. A quantidade de disparo que você vai dar é o que o Osiris acabou de falar, enquanto cessar a agressão. Porém, a dinâmica desse crime, uma vez que o cara entrou na sua casa, você atirou nele, você cessou aquela agressão, vai ser feita uma perícia. Dependendo de como for o entendimento do perito criminal, do que aconteceu ali, você pode sair de lá até preso, né? Uhum. E o excesso do emprego de arma de fogo é muito complicado. E hoje, e aí já indo para um outro livro, né, que é a parte de balística voltada para o direito, que é do delegado João da Cunha, um amigo também
a área de balística conhece muito. Essa parte de juízes, promotores, advogados, eles têm um conhecimento muito vago, mas muito vago sobre balística, e tomam decisões extremamente absurdas sobre esse tipo de situações. Tem casos já que eu conheço, de, por exemplo, que não foi um caso de invadir uma casa, mas você pode aplicar para a mesma forma, tá? A pessoa tinha 3 disparos alojados no pulmão e não transfixou. Quando virou o corpo, viram que ele estava alojado. Então, isso significa que quando ele estava deitado, ele levou 3 disparos deitado no chão. E a pessoa que estava lá, que era inclusive um policial, estava sendo acusado de excesso de emprego de arma de fogo. Porque o que tinha, teoricamente, matado ele já tinha sido um outro disparo que pegou perto do pescoço, uma coisa assim, não me lembro do detalhe. Tecnicamente foi uma execução. Exato. Então, eu não lembro de todos os detalhes onde foram os outros disparos. Então, quando você pega aquela análise do local de crime exatamente naquele ponto ali, e não consegue atribuir, ou não consegue identificar qual foi a narrativa de quem estava naquele momento. E se a perícia na necrópsia também não é muito válida. Quando você pega um advogado, um juiz, o cara está ferrado. E, na verdade, o que aconteceu nesse caso específico, que acontece em muitos outros, que o cara estava deitado e continuou disparando. Ele continuou disparando e continuou atirando para baixo. Foi isso que aconteceu. E ele foi salvo porque tinha câmera. Mas se não tivesse, eles estavam totalmente tripulados, se não sabia o que explicar direito ali. Ele ia acabar sendo preso, sendo julgado por uma coisa que ele não fez. Por quê? Porque ele estava cessando agressão ainda. O cara caiu, já tinha tomado 2 tiros, mas continuava atirando. Então, existe ainda essa parte da balística terminal, ela é extremamente complexa. As pessoas acham, advogados, juízes, etc., que você deu um tiro, acabou. Existe ainda alguma doutrina policial que você tem que dar o double tap, então você dá 2 tiros, acabou, você é sua agressão. Né? Isso não é uma verdade. Você vai dar uma quantidade de disparo enquanto ele não parar. Porque ele tem que ter ou um choque hipovolêmico, né? Quando ele tiver o choque hipovolêmico, ele perde tanto sangue que o cérebro fala assim, apaga. Ou ele vai ter uma incapacitação psicológica, ele sentiu dor, para porque sentiu dor, né? Ou até mesmo ele ficou com medo da arma de fogo. Então você tem uma série de incapacitações. E tem umas que você está sob efeito de álcool, droga, ou qualquer entorpecente, você está sobre um efeito maluco, você vai levar tiro um atrás do outro, e você só vai parar quando tiver choque hipovolêmico. Né? Então, a única coisa que para exatamente, que você vai dar um único disparo, é a coluna vertebral ou tronco encefálico. Esse apaga imediatamente. Qualquer parte Mas que pegar então, na mas coluna. então quebra. Mas então, desculpa, Bruno, então quebra a tese, porque eu garanto que muitas pessoas já ouviram isso. Eu ouvi uma vez. Porque assim, ó, quando você vai fazer um treinamento de tiro, geralmente lá tem lá o desenho da pessoa, o instrutor manda você atirar no meio, no círculo, né? Então isso que tu tá falando quebra uma tese, porque eu já ouvi a expressão seguinte, não, um exemplo, a pessoa entrou na tua casa e tu tá ali sofrendo uma ameaça grave, que tu pode, né, você ou ele, se você, eu já ouvi isso, não, se você der 4, 5 disparos no peito, pode dar legítima defesa. Se eu der um disparo na testa, pode significar que execução. Isso é mentira. Não tem Eu nada a quis ver. Por isso que precisa executar. ter conhecimento. Né? Precisa ter conhecimento, tem que ter um perito criminal muito bom, você tem que ter um perito legista muito bom que vai poder explicar essas partes técnicas, dizendo que isso não é uma verdade. Tanto que acontece caso também, porque existe o tiro nas costas e o tiro pelas costas. Então, a pessoa pode estar correndo, ela não quer mais ser agressiva, ela está correndo, porque ela está com medo ou está fugindo, e você continua disparando. Então, isso é tiro nas costas. Né? Você vai ter aí essa situação que é muito complicada também na parte jurídica, e o tiro pelas costas. Você tem um tiro nas costas e um tiro pelas costas. Então, às vezes, o cara está correndo e ele está atirando para trás. Aí você está atirando, aí você tem a diferença entre o tiro pelas costas e o tiro nas costas. Uma coisa é o cara está correndo e você atirar nele. Outra coisa é porque o cara está correndo, mas ele está atirando para trás. Então os disparos pegaram nas costas e ele foi a óbito. Quando você vai fazer a análise, opa, o cara atirou nas costas dele. Isso é excesso de emprego de arma de fogo. E na verdade não foi. Ele estava atirando, só que ele estava de costas. Ou quando você começou a atirar, você tirou 1, 2, 3, 4, ele virou e foi tentar correr. Pegou mais 1 ou 2 tiros nas costas. Você continua atirando. Você estava tentando cessar a agressão, porque ele está correndo, você está sob um nível de estresse muito grande. Então, quanto maior a sua habilidade, mais disparos você vai acontecer. Então, você vai dar, sei lá, 5 disparos, 12 disparos em 3, 4 segundos. Vai depender de qual a sua perícia com arma de fogo. Então, muitas vezes o tiro pode pegar na frente ou está atrás. Então, a dinâmica precisa ser muito completa
E precisa ter um perito muito bom para identificar o que é tiro pelas costas e o tiro nas costas, tá? Então, o tiro nas costas é que o cara está em defesa e você está atirando nele. Isso é excesso de emprego de arma de fogo. Agora, o tiro pelas costas, ele estava correndo e atirando para trás. Ou então você começou a atirar para frente e ele tentou correr, você ainda estava atirando. Porque você não vai fazer 1, 2, eu vou esperar o que acontece. Espera aí que eu vou esperar, vou ver se você vai parar, se vai começar a sangrar. Isso não existe, né? Numa reação armada, principalmente complexa. Mas, para isso, os juízes, os advogados, os promotores, eles precisam conhecer. Né? E é o que mais tem de aberrações hoje no Brasil. Talvez eu digo, talvez eu digo nem conhecer, mas se adaptassem para esses casos, por exemplo, a contratação de um perito para estar ali explicando, né? Talvez seria interessante também. Claro. A maioria é contrato para isso, para poder explicar essa técnica, você tem que atribuir alguns livros, algumas dinâmicas, entender algumas necrópsias que ocorreram, dinâmica com fotografias, com vídeos, para as pessoas compreenderem o que são essas duas coisas, que são totalmente correlatadas, e o cara mais a narrativa de quem atirou, né? Que o cara vai poder explicar e entender, porque muitos ainda acham que é um único disparo, entendeu? Um único disparo, confundem ainda calibres, né? O calibre 40, que está errado, que é .40 Smith Wesson, ele dá um tiro e o cara voa. E o 9mm ele fixa, ele atravessa, e por isso que é um ou outro uma aberração jurídica, quando se fala isso. Aí o cara deu lá 8 disparos no cidadão, não, foi excesso de emprego. Pegou 2 no peito e 4 pegaram nas costas dele. Foi excesso de emprego de arma de fogo, está errado. Ou às vezes pode ter sido, não é? Então tudo vai depender da dinâmica, tudo vai depender da dinâmica. Pode acontecer do cara não estar ativo ali, como já houve casos ali que, pela necrópsia, o cara identificou que os disparos aconteceram minutos depois de uma cena. O cara tirou, estava lá no meio do negócio, ficou puto, foi lá e dar mais um monte de tiro. Então é possível ver isso, né? Então o médico legista, muito gabaritado, consegue fazer essas identificações. Tem hora que o sangue para de circular, então o tipo de lesão que interna vai ser diferente. Então, essa parte da medicina legal também é extremamente importante e a gente tem vários profissionais aí muito bons. Mas também tem alguns que têm pouco conhecimento. Então, tudo isso é muito complexo, muito, muito complexo. O ideal é nunca precisar passar uma situação dessa, né? É o ideal. Mas se forem passar, não esqueçam, liguem para o Bruno. Liguem para o Bruno. Pode ser. Liguem para o Bruno. Explica a história direitinho, só não arrumar confusão. Na verdade, se nós for parar para pensar, os filmes de Hollywood, eles destroem o nosso conhecimento, né? Porque hoje você vai assistir os filmes pela fantasia, que eram os filmes, eles passam uma realidade totalmente diferente, né? Se for pensar por esse lado, aqui é lógico que aqui a gente está levando esse comentário mais pro lado da brincadeira, mas se nós formos botar a coisa séria dentro de Hollywood, o Rambo devia estar com prisão perpétua. Né? Seria mais ou menos assim. Né? Eu já escutei boatos que, por exemplo, em leis de guerra, você não pode atirar com a .50 no ser humano. Isso é correto, doutor? Isso é verdade? Eu não sei. Eu já ouvi isso uma vez na faculdade, que você não pode atirar com a .50 no ser humano por causa do excesso, e que também você não pode atirar no cara que está caindo com paraquedas, até o cara cair no chão. Não, mas não é uma guerra? Eu realmente não sei te dizer sobre isso, não. Posso até dar uma pesquisada para saber. Agora, se isso é válido... Existe a Convenção de Genebra, né, e outras coisas mais aí, mas eu não tenho níveis de detalhes sobre esses conceitos aí de guerra, sobre... Se alguém souber, comenta aqui pra gente. Mas é no mínimo estranho, porque assim, se realmente isso é válido, eu queria saber quem que vai fazer essa avaliação. Não, eu vou te prender porque eu vi o cara pulando de paraquedas, tu atirou nele, ele é nosso inimigo, tu tinha que esperar ele cair no chão. Ele tinha que ter a chance de se defender. Tem algumas coisas que são meio desconexas. Até porque, assim, não só dentro da perícia em si, mas há muita... E é lógico, aqui a gente tem que respeitar todas as opiniões, porque todas as opiniões são válidas, mas como há também muitas controvérsias, muita... falácia e muitos mitos sobre o desarmamento, né?
Então eu acho que essa questão da balística ela é interessante e ela é totalmente técnica e que nem o Bruno fala, é um estudo que não é simplesmente você vai lá, você vai estudar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses e pá, tu é o cara. Não, olha quanta coisa, porque assim como na investigação, é os detalhes, é os mínimos detalhes, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Muito mais complexo do que a gente imagina. Osiris, mais perguntas, mais dúvidas? Aproveita. Eu acho que é basicamente a mesma coisa que o senhor respondeu já hoje. É, eu ouvi uma vez, eu vi num podcast, o cara fazendo uma demonstração que eu acho que é uma questão de nomenclatura. O 308, ele é a mesma munição que é o ponto .30 Winchester, digamos. Isso é verdade? Que considera-se quase o mesmo 762? O ponto 308 Winchester, ele é um calibre muito próximo em dimensões e cargas do 762 por 51 milímetros. Inclusive, que é o que as pessoas chamam de 762. E quando querem falar 762, é o 762 por 51 milímetros, que é uma aberração também, não deveriam falar isso. Porque 762 é só uma unidade medida. Você tem 762 por 51 milímetros, 762 por 39 milímetros, 762 por 35 milímetros, 762 por 63 milímetros, 762 por 53, e vai embora, tá? E vai embora. Se eu começar a falar aqui, é uma hora só falando de calibre Isso que é, possui 7,62 milímetros, mais ou menos, né? É o diâmetro. O ponto 308 Winchester é praticamente o 762 por 51 milímetros. Inclusive, alguns fuzis, a Taurus, por exemplo, fabrica o T10, que ele pode disparar os dois, porque eles têm pressões de câmera um pouco diferentes, sabe? Então, o 762 por 51 milímetros, por exemplo, é o que usa para a OTAN. Você tem o 762 por 51 milímetros NATO, que a gente chama, que é inglês, né? Ao contrário lá, o NATO é a OTAN. E o ponto 308 Winchester foi criado mais para a parte de caça, né? Ele tem algumas características um pouco diferentes. Então, alguns fuzis muito antigos não podem ser disparados os dois, porque são pressões diferentes de câmara. Os mais novos eles já suportam bem a câmara ali, então conseguem suprir bem os dois, mas são praticamente idênticos quando você olha um para o outro. Um está com uma nomenclatura no sistema imperial e outro no sistema métrico, né? E a diferença ali praticamente é alguma coisa perto do bolt ali do pescoço, parece alguma diferença muito pequena dependendo do fabricante, e mais essa questão aí do tipo de propelente e a quantidade, né? Os projéteis são praticamente os mesmos também. É praticamente o mesmo projeto. Hoje em dia eles praticamente fabricam iguais. No passado, aí, até os anos 90, ainda tinha bastante diferença entre os dois. Mas é isso, não é o ponto 3006, não. O ponto 3006 é o 762 por 63, se não me engano. Que é o calibre que assassinou o Charlie Kirk. É o ponto 3006. Bacana. Pessoal, olha só, faltando mais 10 minutinhos aí, passou rápido. Eu, para mim, ficaria aqui uma semana, até porque esse cara tem muito para ensinar para nós aí, não só para uma semana, para um ano. Tá? Mas vamos aproveitar esses 10 minutinhos aí restantes, vamos criar polêmica agora. Agora nós vamos criar treta, polêmica, é isso que a gente gosta nas redes sociais, é polêmica. Eu, por exemplo, eu só chamo o Osiris para brigar. Eu Tá? tenho que responder antes para o pessoal do grupo lá do DENAP, tá? O negócio No finalzinho nós vamos dar a Tá. resposta lá. ele está me devendo a história da K-47 também. Ih, rapaz, aquilo é Boa. Vamos lá. Explicação da K-47. Pode falar agora? Meta a ficha. Então vamos lá. Bom, eu posso até depois mandar para vocês alguns vídeos, enquanto ainda está no ar, né? Que esse amigo ele geralmente não deixa muito tempo lá, ele tem alguns receios aí por conta de legislação, enfim. O AK-47, esse fuzil de assalto que foi criado em 47, teoricamente dito por Mikhail Kalashnikov, que ele era, sei lá, um ferreiro, trabalhava em indústria de fabricação de trem, foi um militar que se feriu na guerra e aí começou esses estudos. Quando você começa a destrinchar o fuzil AK-47, primeiro que ele tem uma série de peças
que são peças já de outras armas consolidadas na Alemanha e outras armas consolidadas também na Rússia, que também eram fabricantes de armas muito, muito bons, os russos. E quando você começa a destrinchar ele abrindo todas as partes, é impossível, assim, é praticamente impossível um ferreiro. Não é que não estou dizendo porque eu sou engenheiro, eu sou melhor do que as pessoas. Mas quando você começa a construir, e lá em 1946, por aí, 45, ela saiu em 47, com o nível de tecnologia que tem esse fuzil, para uma pessoa leiga ou que só trabalha com ferragem, é algo praticamente impossível para ter sido o Kalashnikov. A União Soviética ela sempre fez isso, tá? Com muita maestria, esse tipo de estrutura dentro da Guerra Fria, sabe? Não foi só isso, a KGB fez vários outros nomes e outras situações como essa do Mikhail Kalashnikov. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e a Rússia entrou na Alemanha, ela sequestrou, podemos dizer que foi um sequestro, que depois ele foi libertado, se não me engano, em 52, um dos maiores fabricantes de armas da Alemanha, chamava Hugo Schmeisser. Ele foi um dos percussores da criação da K-47, inclusive toda a sua parte da caixa da culatra, que ela é um material laminado e não mais um bloco blindado preciso, que inclusive era muito pesado. Então, até isso é um nível de tecnologia enorme. A K-47 ela tira de qualquer jeito, ela tira dentro d'água, ela tira fora d'água, ela tira com a terra, você joga ela no barro, aquilo é um inferno. É impossível uma arma ser tão potente, tão boa, inclusive está em bandeiras aí de países africanos, etc. Vai ter sido feita por uma única pessoa. E não adianta aquela história do filme, que não foi por uma única pessoa, ele pediu ajuda para uma fulana para poder desenhar, outro. Não, não. Aquilo é um processo de engenharia extremamente complexa. Não dá para um cara ter chamado um camarada ou outro. E quando você começa a destrinchar o projeto, você vê obras de Simanov, um engenheiro russo, um projetista russo de arma de fogo, Soldaev, Alexei Dekatrinov, todos eles têm parte desse armamento. E mais a parte da STG lá do Schmeisser, que para mim foi o grande cérebro por conta dessa caixa, dessa parte da culatra que foi feita essa arma. Então foi uma série de projetistas e engenheiros que criaram essa arma e por algum motivo qualquer, eu não sei dizer, que a União Soviética colocou esse cara como um cara simples, que foi ferido na guerra e conseguiu construir uma das armas mais fantásticas que foram feitas até hoje na história, até hoje. Nós estamos em 2026. Então isso é uma parte do que eu entendo que aconteceu com a história da K-47. Depois a gente pode aí falar um dia a respeito disso com mais ênfase, mas é isso, é isso. Então é uma história contada, muito bem contada, que é falada até hoje. Já tem até filme, pessoas aí extremamente inteligentes, um pessoal aí do mundo das armas que falam isso até com a boca cheia de dedo falando sobre Mikhail Kalashnikov, que eu acho que é uma falácia. Uma falácia. Talvez Na verdade de alguma seria. parte muito pequena do projeto, e não ser o inventor daquela arma, pelo nível de conhecimento, pelo nível de estrutura que ela tem. Eu vou passar para vocês depois 12 vídeos que vocês vão ver com o Alexandre Greco, e ele desmonta toda essa estrutura dessa arma, ele conta uma parte dessa história, vocês vão entender com mais ênfase do que eu estou falando, e ele tem uma propriedade muito maior que isso, que ele é engenheiro mecânico, também projetista de arma de fogo, é um cara fantástico, conhece muito. Na verdade, então, dá para se dizer que eles usaram isso como band-aid para esconder a receita do bolo. Ou isso, ou poder falar que tem um cara em 1947 que era um ferreiro e conseguiu fazer uma arma mais letal do mundo. Uma tentativa de romantizar a história, né? Algo assim, não sei. A União Soviética é monstro para isso. É monstro para isso. Ela era muito boa no que fazia. Até hoje a Rússia é muito boa no que faz. Perfeito. Então, tem Bruno, enquete que foi colocado no grupo sobre a arma. Responde aí. Coloquei uma foto lá dizendo que a arma estava só com uma posição e tinha lá o número de série, né, sem portar com o número de série atrelado à Glock, né? Eu perguntei ao pessoal que tipo de armamento é aquele. Coloquei lá 5 ou 6 opções e colocaram .380 CP e 9mm Luger. Foram 8 votos no 9mm Luger e 4 votos, se não me engano, .380 CP. Só que ninguém explicou o motivo. E aí o motivo é muito simples. Quando você olha a arma aqui, isso aqui é uma Blue Gun, né? Feita com 3D, uma arma inerte. Aqui, no sistema da Glock, isso aqui é uma Glock G17. Os calibres com maior energia, com potência um pouco maior, todo esse sistema de travamento ele fica rente aqui, ó, rente, que é o sistema de trancamento do ferrolho.
Então, enquanto a pressão não for uma pressão baixa, depois que o projétil saiu, ele não consegue destrancar. Aí ele vai destrancar e fazer todo o ciclo de funcionamento automático. Então, ele é bem rente aqui, ó, essa parte do trancamento. Então, 9 por 19 milímetros, 0,45 ACP, dentre outros. Naquela foto é nítido você poder enxergar, quando você olha nela, ela tem uma rampa aqui, ó, no final. Porque todo calibre 0,380 ACP, o próprio peso do ferrolho faz o ciclo. Então, quando você faz o disparo, essa pressão ela já chega a valores tão baixos que automaticamente o próprio peso do ferrolho faz toda a ciclagem e colocar uma nova munição na câmara. Então, ao invés de mudar o sistema e tirar esse sistema de trancamento, como é feito, por exemplo, na G44, que é no ponto 22 LR, eles aproveitaram o sistema de trancamento, só que em vez de deixar aqui que vai precisar de uma pressão muito maior para segurar o sistema, ele colocou uma rampa. Então, é praticamente o movimento do ferrolho puro, movimentando na Glock no calibre .380 CP. E aí é nítido quando você olha ela de lado, porque o outro lado do frame vai estar aqui o .380 dela, né? .380 CP, ou vem escrito .380 somente na arma. Você olhando só por aqui, por esse nível de detalhe desse rebaixo aqui na caixa, você já consegue perceber que o calibre é o .380 CP. Isso você consegue entender como? Estudando, aprendendo sobre arma de fogo e por aí vai. Então eu fiz essa brincadeira até para o pessoal poder entender que é possível. Isso é igual você falou lá na cena de crime. Se tivesse tudo raspado aqui, ó, você não soubesse que arma que está escrito, porque hoje é muito claro, está escrito .380. E se o cara raspou o número de série, se o cara tirou aqui, o cara vai olhar uma Glock, o que eu faço agora? Se ele olha o cano, tem 9 milímetros. Eu olho a arma e eu falo que é o quê? O que eu sei? Não tem como você saber. Ali já é um ponto específico, sem olhar o outro lado, que você consegue descobrir que é o .380 CP. Então é isso. Olha a diferença de conversar com um homem inteligente. Eu quero saber uma história, se é verdade. No filme, eles demonstram pra gente que a identificação do Bin Laden foi feita por uma K-47 modificada. O senhor sabe dizer se essa informação é correta? Sim, ele tinha uma específica, o tamanho de cano dela era diferente, parece que tinha algumas ranhuras lá específicas, o tipo de cano. Eles já sabiam qual era a arma que ele usava, porque ele usava ela sempre. Era o xodózinho. Parece que eu ouvi falar que eles tinham modificado ela para 45, se seria possível? Não, eu desconheço isso. O que eu saiba, ela é o 762 por 39 milímetros. Eu não sabia. Por que tu tá tão fissurado na K-47, Osíris? Não, é que veio na minha cabeça, assim, eu gosto. Agora já tem uma modificação dela, né? Um modelo mais novo, inclusive usado na guerra da Ucrânia. Aqui, quer ver? Na guerra da Ucrânia é a K-74, é o calibre 5,45 por 39 milímetros. Agora fizeram uma versão nova da caixa, chama K-74, uma versão mais nova, com alguns novos componentes, né? Uma estrutura um pouco diferenciada. Mas a K-47 original ela é 762 por 39 milímetros. Que eu saiba do Bin Laden era assim também. Eu não sei dessa história, viu, Osíris? Pode ser, até que seja, tá? Mas sobre isso, o tipo de armamento que ele usava lá foi uma das ideias. Outro ponto também foi as imagens, que eles conseguiram fazer um cálculo, por isso a perícia é importante, inclusive balística para isso, né? Pela sombra dele, conseguiu ver o tamanho, a altura que ele tinha, né? Que era quase 2 metros e tal. Então a gente consegue também entender essa dinâmica. Para análise de gotas de sangue também, é uma galera que conhece de gotas de sangue, é um negócio muito bacana, porque dependendo de como é o esgojamento lá, isso que eu nunca consigo lembrar o nome desse negócio, não é minha área específica, mas pelo tamanho, pela forma, ele sabe se estava em pé, deitado, a altura da pessoa, porque vai saber se foi um tiro encostado, se não foi, pela altura, posição do projétil que saiu. Então, pelas gotas de sangue também consegue ter uma dinâmica bem interessante. Então, gotas de sangue, altura, com sombra, dependendo de uma imagem, tudo isso é possível identificar. E do Bin Laden também foi. Muito bem, olha só, eu gosto muito mais de conversar com o Bruno do que com o Osíris, né? Porque a inteligência desse Bruno é fora do normal. E agora eu entendi porque todo dia o Osíris me manda uma mensagem, salam alenco, não sei o que lá. É a fissura pela K-47 dos caras. Mas é muito boa, tá? Qualquer um queria ter essa arma, viu, cara? Ela é espetacular. Não, com certeza. Bruno, deixa para o pessoal aí, até para quem for assistir depois, quem está assistindo agora, para quem quiser te seguir lá nas redes sociais e ter muito mais conhecimento de balística, como é que é a tua rede social aí? A rede social é bem simples, né? É Perito Bruno Neto, tudo junto, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu só uso essas duas, não tenho TikTok, nem Facebook, nem nada.
Então, se quiserem lá bater um papo, chamem lá no direct. Perito, Bruno Neto, tudo junto, que vai me encontrar lá. Estou sempre disponível para poder ajudá-los aí. Isso aí, é um homem à frente do seu tempo, sem sombra de dúvida. Pessoal, quero agradecer muito a quem participou. Lembrando, amanhã aí já vai estar lá no YouTube, também no nosso TikTok vai estar essa entrevista, vai estar aqui no Instagram. Lembrando que também, eu vi um comentário aqui do Fabrício, ele que é policial militar aí do estado de São Paulo, ele faz parte do DENAP, grande pessoa. Ele botou aqui, ó, a ciência balística é um universo. Parabéns à equipe DENAP e ao professor Bruno por estar difundindo esse tema. O Fabrício, que vai estar aí também, nós vamos trazer ele no Papo de Detetive aí para uma conversa bem bacana. E lembrando vocês que quinta-feira da semana que vem, às 20 horas, nós vamos estar trazendo aqui no Papo de Detetive, nós vamos estar trazendo a Daiane Ranish, ela que é policial civil e também vereadora, e ela vai estar comentando aí sobre crimes que envolvem crianças e adolescentes, que é um assunto bem bacana para a gente estar informado, é um assunto que, do momento, porque eu digo isso, uma pesquisa rápida que foi feita, no Brasil parece que some em torno de 66 crianças por dia, é muita coisa. Então ela vai estar aí batendo um papo com nós, bem bacana, quinta-feira da semana que vem. Bruno, tu também está fazendo a coluna numa revista, é isso? Em 3 revistas, né? Uma digital, que é a Sala de Armas. Tem uma revista que também é digital, mas o pessoal geralmente imprime a revista, né? Porque ela é de Portugal, né? Que é a Parabellum. E agora, na 6ª edição da Trigger Magazine, também vai sair uma matéria minha aí. Tá? Pô, Finalmente, já na edição. Deve estar terminando agora na Shot Fair, deve estar lançando ela. pô, Shot Fair bacana. termina sábado. Depois, se tiver, manda para nós, jogar lá no grupo, lá para o pessoal dar uma lida lá no teu artigo lá. Tá bom? Tá. Te A gente vai agradeço. falar de desarmamento aí, cancelou? Vai ficar para a próxima? Não vamos ficar para a próxima, porque vai dar muita briga. Daí o Osiris já quer puxar a K-47 dele. E eu só tenho essa aqui para ele, eu não tenho mais que uma. Eu vou dar uma bendada no lombo para ele parar de brigar comigo. Só isso. Dói. Mas vamos sim. Até porque, Bruno, eu já vou te deixar o convite para vir mais vezes, né? Para a gente poder conversar mais vezes, fazer mais lives. A gente tem muito assunto, tem muita dúvida e a gente gosta de trazer essas pessoas, esses especialistas, essas pessoas que conhecem o assunto, que dominam o assunto, que trabalham, até para a gente poder aprender muito. Cada vez que a gente conversa contigo, é um universo de aprendizagem que a gente tem tanto dentro do DENAP quanto no dia a dia pessoal, quando a gente troca uma ideia, a gente sempre acaba aprendendo muito contigo. Então, com certeza, nós vamos voltar muito mais vezes. Bruno, vou deixar aí contigo, então, as considerações finais aí para a galera. Se quiser deixar aí uma frase, uma dica para a galera, fica à vontade, a casa é sua. Bom, pessoal, agradeço aí ao público aí que participou com a gente, que ficou nessa 1 hora aí com a live, ao DENAP, né, ao instituto ao qual eu faço parte, ao Osiris aí, o Carraro, pela oportunidade sempre de a gente estar falando um pouco do nosso trabalho, né, que isso é extremamente importante. E aos que estão querendo, né, começar a trabalhar com balística, eu só falo que precisa se dedicar, né, se dedicar bastante. O estudo hoje o básico desse estudo ele está na internet, é muito fácil, tem vários cursos que são gratuitos, tem alguns que já começam a ficar um pouco mais caros, mas aí baseado em 300, 400 reais, tudo online, você já consegue ter uma base muito boa, e quando você começa já a escutar a mesma coisa sempre, significa que você começou a aprender. E aí, a partir desse momento que você começou a aprender, você precisa ter os seus momentos de reflexão, para saber se aquilo que você está aprendendo está correto. A partir desse momento é a hora que você começa a desenvolver. E quando você começa a desenvolver, as oportunidades e as atividades vão aparecer naturalmente, porque você vai começando a ficar diferenciado para os demais. Se no momento que você sai da sua zona de conforto e entende que tudo que está sendo falado, se tem
sentido para você, ok. Agora, se ele não faz muito sentido, está na hora de você começar a pesquisar e entender um pouco mais e se distanciar dos outros que estão falando bobagem por aí. Então, é assim tanto na balística como na vida e outras profissões. Então, o que eu falo é só isso, né? Dedicar bastante. Balística hoje é um ramo que está em crescimento, são poucos e muitos poucos profissionais que existem. Claro que se o cara quiser seguir uma carreira mais dedicada, ele vai ter que prestar um concurso público para polícia científica, só que para isso também ele vai ter que seguir uma carreira muito longa e complexa, porque um perito criminal oficial ele vai trabalhar tanto com balística, como vai trabalhar com acidente de trânsito, como vai trabalhar com um acidente com queimada, ele vai ter que aprender de tudo um pouco, acaba que ele fica um perito muito bom em muitas coisas, e não se consegue se dedicar especificamente. Para ele poder trabalhar só com balística vai ser ao longo de um período muito longo já dentro da polícia científica, mas é algo que ele pode conseguir e pode ainda se especializar mais com mais tipos de materiais. Hoje no Brasil a gente já tem bastante livro para poder também elucidar sobre o tema. Então é isso. Estou aí disponível nas redes sociais, lá o próprio pessoal do DENAP, quando precisar, pode me chamar, que a gente tira algumas dúvidas. Aproveitar esse nível de conhecimento, não porque eu sou melhor que ninguém, mas é importante, né? Ter alguém para você Com poder certeza, tirar dúvida. Eu tenho alguns amigos aí, peritos, que eu sempre tiro dúvidas e pergunto, porque isso é importante para as pessoas. Então é isso. Muito Obrigado bem, mais uma vez Bruno. pela oportunidade. Presidente Osíris, quer deixar algum recadinho final ou tu tá com pressa de tu tem que fazer a Não. janta hoje de novo? Não, eu adoro essas conversas, que eu gosto de tirar essas dúvidas loucas que eu tenho, as coisas que eu vejo nos filmes que eu vejo, eu gosto de tirar esses mitos de verdades, assim, eu adoro isso aí. E o Bruno, ele é um cara que ele traz isso pra gente de uma forma sensacional, Bruno. Você tá de parabéns. Cara, eu só queria agradecer a você, Bruno, e queria já te deixar um convite, vamos fazer outra, vamos falar mais, a gente tem muita coisa para falar desse assunto ainda. E não vai acabar aqui. E eu quero você uma vez por mês aqui, se você puder vir falar com a gente, eu queria. É sempre um prazer. Queria só te agradecer, cara. Eu só tenho uma ressalva. Depois dessa live de hoje, o Bruno terminou com meus filmes. Eu não assisto mais filme de tiro hoje em dia. Porque eu vi que é tudo mentira aquilo lá. E os voos? Os voos. Hã? Os voos são legais, você leva um tiro e voa. Não. Eu tava num mundo de Hollywood. Curva a bala assim, ó. Vou começar a assistir agora só filme do Jack Chan, que é uma coisa mais real. Tá, pessoal? Meu muito obrigado para quem esteve aqui com nós, para quem vai assistir essa live depois. E a gente se encontra, então, quinta-feira que vem, novamente, aqui bem tranquilinho, bate-papo de detetive, tranquilo, sem estresse. Se der para arrumar uma treta, a gente arruma. Se não der, vamos fazer o quê? A vida é assim. Valeu, gurizada, um forte abraço e até quinta-feira que vem. Valeu! Valeu! Valeu, diga tchau!